Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa atividade do Evangelho no Lar, aonde juntos aqui faremos a simulação do Evangelho, como devemos conduzi-lo em nossa casa. Convido-os a todos à prece, que dará início ao nosso trabalho. Fechando os olhos, sentando de maneira confortável, vamos agradecer ao Pai e a Jesus pela oportunidade que recebemos da vida na Terra. Que nesta oportunidade tenhamos condições e capacidade de compreender os avisos, compreender os chamados, compreender, Pai, os momentos em que Tu nos designa a contribuir com a Tua criação. Que neste momento em que estamos todos unidos, juntos em pensamento e em prece, as nossas energias possam juntar-se às Tuas e fazer com que o nosso planeta seja revestido de luz, de amor e de paz. Que neste momento recaia sobre nós, Pai, a luz do Cristo, o amparo do nosso irmão, o carinho com que sempre nos trata. E possamos, neste momento em que se inicia o Evangelho, em nossa casa, em nosso lar, refletir sobre o assunto que Jesus nos trouxe e que os Espíritos nos esclareceram. E desta forma, discutindo e conversando entre nós, possamos aqui construir um entendimento da situação que vivemos. Gratos hoje por tudo que temos e por tudo que somos. Que assim seja. E assim iniciamos o nosso Evangelho. Nós temos por hábito ensinar o Evangelho, a condução do Evangelho, como um caminho para que possamos nos ligar à espiritualidade. O Evangelho é aquele momento em que paramos tudo, em que abdicamos daqueles momentos e entretenimentos que a vida nos oferece, como celular, computador, televisão. Desligamos tudo e sentamos no nosso sofá, na nossa cadeira, no nosso banquinho, no chão, na cama, aonde sentirmos-nos confortável, para então recebermos ali na nossa casa a espiritualidade e Jesus. A prece nos liga a eles, a prece nos aproxima a estes irmãos. Feita a prece, indicamos a leitura do Evangelho, pegando a obra e abrindo-a ao acaso, a fim de que a mensagem da espiritualidade nos seja trazida. E através dessa mensagem possamos refletir sobre as nossas ações e as nossas atitudes, a ponto de compreender o que nos é pedido, o que foi combinado, para que aqui neste mundo hoje, na presença física que nos encontramos, façamos a nossa parte. E o nosso Evangelho do dia de hoje nos remete ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 3, que fala justamente da justiça das aflições. E eu convido-vos à leitura do trecho, que assim o farei, que os Espíritos então trouxeram a Kardec. Somente na vida futura podem efetivar-se compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado de maus que prosperam. A fé no mundo pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto,
Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso o de que cada um deve bem compreender-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. E aqui conseguimos compreender, visto que o capítulo é Bem-aventurados os aflitos, conseguimos então compreender, quando Jesus nos diz que devemos, sim, aceitar a dor, aceitar aquele sofrimento que nos é trazido, porque a causa dele não está no momento atual, mas sim no momento passado, nas vidas anteriores que tivemos, quando lá agimos sobre o intuito da ignorância, do desconhecimento, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E assim ainda hoje o fazemos. Muitas das nossas decisões hoje são baseadas em prazeres terrenos, em vontades materiais, enquanto já deveríamos estar pensando na vida espiritual. Não na vida espiritual vivida na espiritualidade, mas na vida espiritual que nos remete a vidas futuras, aonde deveria compreender que na terra as dores que nos são colocadas, elas são os caminhos para as alegrias futuras. Compreender que no corpo há a dor, no instrumento material, que é este envoltório que eu habito, se demonstrará as chagas dos passados. E conforme eu tenha a capacidade de aceitá-las, de bem vivê-las, é que terei na vida futura uma calma, uma tranquilidade a mais. Então, quando Jesus nos diz que bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, Jesus explica justamente isso. Ele diz a nós, irmãos, as dores pelas quais estás passando no hoje são as libertações que conseguirás para o futuro. Caso não compreendas, estas dores de hoje têm seu início nas decisões de vidas passadas. E assim justifica-se a reencarnação. Assim justificamos o entendimento de que aqui viemos para construir um novo eu. Na Terra recebemos a oportunidade de experienciar, mas também de expiar e de provar que somos capazes de mudar, de alterar as nossas decisões, de modificar quem somos para que no futuro breve o sofrimento não seja tão duro, tão severo. E como podemos ver, as dores não atingem apenas alguns. Cada um tem o seu sofrimento. E cada um sabe o quanto é pesado este sofrimento. E se formos comparar entre um e outro, seremos injustos, pois uns têm mais capacidade de entendimento e aceitação que outros. Uns conseguem suportar a dor por mais tempo do que outros. E isto é que nos faz caminhar para o progresso.
À medida em que entendemos, aquele sofrimento ele deixa de ser tão pesado e passa a ser compreendido então como uma tarefa. Passa a ser compreendido como um objeto a ser alcançado e concluído. É como se estivéssemos na escola. A expiação é a passada dos anos. Todos regressamos e iniciamos a nossa vida estudantil. Não há um que não venha à Terra e não tenha que retomar os estudos da materialidade. E assim o fazemos a cada vida que regressamos. E qual é esse objetivo? É estudar, entender, fazer as provas, passar de ano. E assim existe também para conosco, quando Jesus diz que as causas estão no passado, mas que depende de nós exercermos no hoje as melhoras para o futuro. E isso nos faz, entendendo com esta forma, perceber que em alguns momentos a vida se torna mais fácil, porque já compreendemos que aquela passagem é necessária ao nosso crescimento. Já compreendemos que naquele momento a dor ela é justa, vou passá-la com resignação. E acima disso nos faz compreender. O processo da reencarnação nos faz compreender a passagem que traz que o sofrimento daquele irmão não é injusto aos olhos de hoje, por mais que hoje ele não tenha feito nada. Ele não tenha construído nenhuma ligação ruim, negativa, mas ele traz o Espírito eterno, imortal, junto desta caminhada. E ali vem a bagagem de todas as vidas anteriores que ele construiu. E ali está o momento dele mostrar na prova da vida, assim como na prova do colégio, de que ele é capaz de suportá-la. Assim como no colégio, eu não devo dar cola, mas eu posso estudar junto. Eu posso atenuar aquele irmão na falta de conhecimento e mostrar-lhe como é mais fácil quando o estudo é conjunto, quando a vida é conduzida com alguém nos fazendo companhia. E ali se faz a caridade, como quando nós ajudamos aos irmãos que menos possuem, que menos têm. E desta forma, oferecemos a eles um alento, uma calma ao coração. E é desta forma que Jesus nos promete, na caminhada dele na terra, que futuramente traremos o Consolador. Consolador este que viria através das palavras aqui representadas pela doutrina dos Espíritos, que vem esclarecer e demonstrar como a vida está interligada ao hoje, ao ontem e ao amanhã. Então, meus irmãos, o entendimento que devemos ter é que a causa não está no agora. A causa das nossas passagens, das nossas dificuldades, estão na construção do ontem manifestadas no hoje. E vamos mudarmos-nos, vamos propor em nós a mudança para que o amanhã seja mais ensolarado, que o amanhã as tempestades não sejam tão duras, que no amanhã as dores não sejam tão severas, para que alcancemos então o que Jesus nos disse, a felicidade na vida futura. Desta forma, conduzimos o Evangelho, iniciando com a prece inicial, a leitura do trecho do Evangelho aberto ao acaso, o comentário que fazemos sobre esse mesmo trecho, a fim de compreendermos o que ali foi dito, e não precisamos ler mais que um parágrafo ou dois. O necessário é a compreensão. Ao compreender e entender aquele trecho, podemos parar e então conversar sobre o que foi lido, interiorizando a resposta da espiritualidade, demonstrando para nós o como devemos seguir,
acalentando o nosso sofrimento, diminuindo as nossas queixas e resignando-nos com tudo que vem pela caminhada. Findado o comentário, após os participantes, ou apenas eu fisicamente ali estando, mas da presença dos nossos amigos espirituais, encerramos com a prece. Prece esta de agradecimento a estes irmãos espirituais que nos trouxeram as bênçãos do Pai. E assim convido a todos para encerrarmos a nossa atividade do Evangelho no Lar, orando mais uma vez a Jesus e ao Pai de infinita bondade, que traga-nos a luz, o amor, o carinho, que envolva-nos, Pai, com as energias necessárias a fim de esclarecermos as nossas dúvidas, a nossa falta de entendimento, a nossa incompreensão com as situações que vivenciamos, que somados a outros irmãos que estamos hoje em prece, possamos fortalecer ainda mais a energia de cura e de paz para o nosso planeta. Pai amado, que Tu estejas sempre em nós. Jesus amigo, que Tu sejas o exemplo que tanto precisamos para a nossa jornada. Amigos mentores, nossa gratidão pela oportunidade de aqui estarmos estudando e desenvolvendo o entendimento do porquê voltamos à vida física. Sigamos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.